Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. O Senhor nos dê tranquilidade, que a gente possa estar aprendendo sobre os questionamentos das pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento, assim como Jó, e que sirva para as nossas vidas, para os momentos de tribulação e dificuldades que a gente passa. Em nome de Jesus eu agradeço e oro, Pai. Amém. Então nós estamos estudando o livro de Jó. Para quem está chegando agora, nós vimos no primeiro estudo sobre a questão do por que o justo sofre. Então a gente viu que todas as pessoas, sejam justas ou injustas, são passíveis de sofrimento. E que todo sofrimento ele é temporal, um dia ele acaba. Vimos também que o problema maior muitas vezes não está no sofrimento em si, mas na forma como a gente reage ao sofrimento. Então nós precisamos aprender a reagir positivamente em meio ao sofrimento. E também em meio ao sofrimento nós nunca podemos deixar de perder as nossas esperanças em Deus. Tá? Por quê? Porque é através dos sofrimentos que a nossa fé é provada. Então muitas vezes as pessoas questionam a Deus, a bondade de Deus, a soberania de Deus por causa do sofrimento e não consideram que é justamente por causa do sofrimento que a nossa fé é provada e nós somos muitas vezes edificados. Então por conta disso a gente não pode viver como se Deus não existisse ou não se importasse conosco, mesmo diante de situações difíceis. E a semana passada nós estudamos a respeito das especulações dos que estão à nossa volta. As especulações daqueles que gostam de dar palpite, muitas vezes palpite infeliz, às vezes a pessoa pode, que até de boa vontade querer ajudar, querer consolar, mas muitas vezes de maneira errada. Então as especulações lá dos amigos de Jó que foram para consolá-lo, e aí nós vimos que Jó não se sentiu nem um pouquinho consolado. Elifas, Bildade e Zofar. E aí as lições que a gente pode tirar da semana passada é que, em primeiro lugar, muito contrário do que o dito popular diz, a voz do povo não é a voz de Deus. Então não é porque os caras concordavam nos seus julgamentos, não é porque eles concordavam que eles estavam certos. O julgamento que eles estavam fazendo a respeito de Jó, do sofrimento de Jó, os três estavam errados. Vimos também que Deus ele tem um propósito para o sofrimento nosso e também de todos aqueles que nos cercam. Então, através do sofrimento, Deus nos prova, mas também prova aqueles que estão à nossa volta. E os amigos de Jó, eles não estavam enxergando isso. Por quê? A preocupação deles era só investigar e solucionar. Por que Jó está sofrendo? Assim, racionalmente. Se ele está sofrendo, se ele está passando por isso, algum motivo tem, algum pecado ele tem, nós vamos investigar e vamos tentar tirar a limpo isso daí. Tá? Então pode ser que o sofrimento não seja para ser entendido, mas para ser aprendido. Então Deus prova a todos nós através do sofrimento. E isso ele faz constantemente. Então a gente deve perguntar, diante disso daí, o que as pessoas que sofrem a nossa volta, o que nós temos a ver com o sofrimento alheio? Se a gente parar para olhar um pouco para a nossa sociedade está doente, a sociedade toda sofre. Famílias desestruturadas, droga entrando com força, destruindo lares, destruindo vidas. A questão da violência cada vez mais crescente na nossa sociedade. Fome, pessoas aí passando por doenças terminais, tá? E por aí vai. Então, o que nós temos a ver com isso tudo? Isso deve nos tocar ou não? E aí, por último, colocando-se agora no lugar dos amigos de Jó, nós temos que tomar cuidado em como proceder diante de pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento e a gente não sabe o porquê. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos julgamentos, tomar cuidado com aquilo que a gente fala, tomar cuidado muitas vezes com o que a gente promete. Então é bom a gente muitas vezes ficar calado do que fazer promessa
coisas, falar coisas, fazer promessas que depois a gente não vai poder cumprir. Nada sério, eu não vou sofrer por causa disso. Bom, hoje nós vamos ver então o questionamento de quem está sofrendo. Hoje nós vamos ver a coisa pela perspectiva de Jó, né? Então, o questionamento de quem está sofrendo. Qual é o questionamento mais comum, qual é a pergunta mais comum da pessoa que está passando por um sofrimento, né, tribulação? Qual é a pergunta mais comum dessa pessoa? O que eu fiz? O que eu fiz? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Eu não merecia isso. Até 20 a 23, o apóstolo diz o seguinte: pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por ter feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando Cristo exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultava, não duvidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Olha que interessante esse texto. Cristo é o nosso referencial de entrega. Pedro fala aqui que ele entregava-se àquele que julga com justiça. Mas também é o nosso exemplo de resistência. Ou seja, quando ele fala assim, se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem. Então Cristo é o nosso referencial de entrega, mas também de resistência, de força, tá, diante do sofrimento. 2 Timóteo 3,12, Paulo também falando a respeito do sofrimento, ele fala: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então a Bíblia alerta para essa possibilidade que nós passaremos por sofrimento, mas também mostra que Deus permite que isso aconteça. E aí, a gente vai fazer o quê? Ficar revoltado com Deus? Vamos voltar para o caso de Jó. Nós vimos no começo do livro de Jó, do livro de Jó, que Jó era um homem justo, né? Um homem bom, um homem reto diante de Deus, temente a Deus. E Jó não estava sofrendo por causa de algum mal que ele tinha cometido. Mas Jó estava sofrendo simplesmente porque um Deus soberano permitiu que isso acontecesse na vida dele. Aí você pensa, não, mas peraí, Deus permitiu? Sim. E ele tinha um propósito para isso. Então a questão não é se o justo sofre. Tá? A questão aqui que nós vamos tratar é por que o justo sofre. Então, inconformado com a situação, né, inconformado com a vida, inconformado com o sofrimento, com tudo que estava acontecendo, Jó começa a levantar e questionar a Deus dos porquês disso tudo. A primeira coisa que Jó questiona, está lá no capítulo 3 de Jó, logo no comecinho, quando ele abre a boca para começar a falar, capítulo 3, versículo 1 a 4. Jó começa a questionar o porquê que ele nasceu. Por dia maldito. Por que eu fui nascer? Jó 3, de 1 a 4. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se diz: nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele e não resplandeça a luz sobre ele. Versículo 11 e 12. Por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque houve joelhos para me receber e seios para me amamentarem. Ou seja, a dor de Jó era tamanha que ele desejava nem ter nascido. Ele fala, cara, seria melhor se minha mãe tivesse me abortado. Seria melhor que se eu tivesse morrido já antes de nascer. Por que teve alguém para cuidar de mim, para me amamentar? Para chegar nesse ponto de eu estar passando isso tudo? Então a gente percebe claramente que isso é reflexo de uma alma abatida, sofredora, que está lutando com dores,
Aí você fala, nossa, não acredito que Jó falou uma coisa dessa. Falou, ele falou porque aí só o começo. Ele falou coisa muito pior do que isso. Em segundo lugar, Jó questiona também a própria forma de Deus agir, a forma de Deus trabalhar. No versículo 20 e 23 do capítulo 3, ele pergunta assim: por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e essa não vem, e a procuram mais do que um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto, a quem Deus fechou todas as saídas? Ou seja, ele está questionando por que Deus permite que nasçam pessoas infelizes, miseráveis, sofredoras, derrotadas na vida. Tem gente cuja vida é tão miserável que a pessoa se alegra no dia que ela morre. De tão miserável que é a vida que ela leva. E ele está perguntando aqui, por que Deus ainda permite nascer gente assim? Então a gente percebe que Jó estava vivendo dias completamente amargurados. Versículo 24 e 26, ele diz o seguinte: pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Eu não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Olha que interessante, Jó ele tinha medo de sofrer. Ele tinha medo que essas coisas acontecessem com ele. Nós temos também, né? Perder nossos bens, perder nossos filhos, perder nossa família, perder tudo. Mas sabe o que Jó estava fazendo aqui? Jó estava abrindo seu coração. Jó estava botando para fora tudo aquilo que ele estava pensando, tudo que ele estava sentindo, ele estava expondo, abrindo ali para os seus amigos. Isso é bom ou é mal? O que vocês acham? É bom ou mal essa atitude de Jó? Pode ser bom, se expressar realmente o coração, mas pode ser mal se você ouvir maus conselhos. A quem você fala? É. Não é o problema não é falar, é saber que você tem para poder comentar. Sem querer julgar um mérito aqui, se Jó acertou ou errou de abrir a boca e expor tudo aquilo que estava dentro do seu coração, se é bom, se é mal, não sei, mas foi legítimo. Agora pensa o seguinte, veja a diferença, né? No primeiro momento, quando aconteceu toda aquela desgraceira com ele, e a esposa dele chega aqui, que a esposa dele fala: amaldiçoa logo o teu Deus e morre. E ele responde: não, mulher, que é isso? Recebemos bens de Deus, não vão receber o mal também? Tudo bem. E aí agora parece que ele está vivendo outra frase, né? Por que isso? Por que essa diferença toda? Sabe o que é interessante? Isso acontece com todo mundo que passa por um trauma. Às vezes, no momento do trauma, a pessoa ainda não conseguiu digerir aquilo tudo, não conseguiu. Muitas vezes, as pessoas elas ficam até debaixo do efeito de medicamento, justamente para aguentar esse baque inicial. Só que depois, com o tempo, né, conforme ela dorme, acorda, e ela fica pensando naquelas coisas, tá? E pensar dói, gente. E a dor faz a gente pensar. Agora, se Jó não tivesse botado tudo isso para fora, nós não teríamos esse livro hoje. Tá? Mas a gente não pode confundir esse abrir o coração, expor aquilo tudo que está dentro. Tá? Por pior que possa parecer, né? A gente não pode confundir com praguejar, com murmurar, com blasfemar. E foi a partir daqui que começa a desenrolar ali os discursos dos amigos de Jó, né? As acusações dele e as defesas de Jó perante as acusações que eles estavam fazendo. E Jó, como a gente já viu, ele não estava sentindo nem um pouco consolado com os amigos que foram consolados. Chega num determinado hora da conversa lá, num determinado tempo da conversa, capítulo 6, versículo 1 a 4, Jó fala para os seus amigos:
Se tão somente vocês pudessem pesar a minha aflição, pôr na balança a minha desgraça, vejam que o seu peso é maior do que a areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, o meu espírito suga o veneno delas. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Dá para perceber a agonia desse homem, o quanto que ele estava sofrendo. E ele chega a pedir para os caras: ei, cara, para de me acusar, presta atenção em mim, no que eu estou falando. Vocês estão vendo o que está acontecendo comigo? O que eu estou passando? E além disso, Jó, rasgando aqui na garganta, ele queria ter a sua integridade. Foi a única coisa que sobrou de Jó foi a integridade dele. E os amigos estavam atacando justamente a integridade dele. Capítulo 6, versículo 28 a 30. Jó fala: mas agora tenham a bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Ele fala isso claramente para os amigos. Há alguma iniquidade nos meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Então, diante de tudo que Jó estava sofrendo, ele só queria um minutinho, uma audiência com Deus, para ele soltar, para ele falar tudo aquilo que estava rasgando aqui na garganta. Ele queria falar para Deus. Só que depois, mais para frente, capítulo 9, versículo 15 em diante, Jó fala assim: embora inocente, eu seria capaz de responder-lhe, poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. Mesmo que eu clamasse e ele me respondesse, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria como uma tempestade, e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engolfaria em arguras. Se é questão de força, ele é poderoso. Se é questão de justiça, quem o intimará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desprezo dos inocentes. Quando o país cai na mão dos ímpios, ele vende os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem é então? Isso reflete o quê? Sabe o que isso mostra para a gente? Que Jó estava tão ressentido, tão amargurado com Deus, que ele fala assim: Deus despreza a gente completamente. Quando Jó entende que Deus é soberano, e que ele permite o sofrimento, ele estava sendo aqui afetado por isso, Jó fica o quê? Ressentido, amargurado com Deus. Mas sabe que interessante? Mesmo assim, a gente percebe o quê? Primeiro, Jó não perdeu a fé em Deus. Estava ressentido, estava amargurado, estava ali dando pontapé na muralha. E Deus inabalável. E ele confiava nesse Deus. Ele não perdeu a fé em Deus em nenhum momento. E em segundo, ele não estava com raiva de Deus como a sua mulher ficou. Mas ele estava bem amargurado. Capítulo 10, versículo 1 a 8, ele diz o seguinte: minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Era o que ele estava fazendo. Direi a Deus: não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar as obras das tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tem olhos de carne e enxerga como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado. Embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode me livrar das tuas mãos, foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me?
Jó estava falando, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo, Jó? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que isso, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Agora a gente não pode esquecer uma coisa, né? Jó ele sabia muito bem o que ele estava passando, mas ele não entendia o porquê que estava passando. A semana que vem a gente vai olhar o outro lado da cortina, né? O que estava acontecendo por trás. Mas por enquanto, nem Jó, nem seus amigos, né? Igual a gente. Então, em muitas vezes, embora a gente questione e a gente não entende por que a gente passa por determinadas coisas, tem algumas considerações que nós devemos fazer. Primeira consideração que nós temos que fazer, e nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. Deus enxerga eternamente, enquanto nós enxergamos apenas temporariamente. A nossa visão é limitada. Nós somos limitados. Nós somos finitos. Deus não é. A gente só vê o aqui e o agora. E é agora que dói. Nós não fazemos ideia do que seja eternidade. Nós podemos crer, podemos saber que existe eternidade pela fé. Alguém aqui já experimentou a eternidade? Nós não temos noção do que é. E Deus consegue enxergar. Deus olha, enxerga e julga todas as coisas pelo prisma da eternidade. Será que haverá passado, presente e futuro na eternidade? Vai ter tempo na eternidade? A gente consegue pensar além do tempo? A gente consegue pensar além daquilo que a gente já passou, ou do que a gente está vivendo agora, ou do que a gente sonha para o futuro? Pensa viver um momento onde nada disso existe. É loucura, né? Isso é tema para outra, para outra aula. Mas isso é tudo que nós experimentamos, e isso é tudo que nós conhecemos aqui. Então é aqui, é agora que eu sofro, é aqui, é agora que dói. Eu não quero saber amanhã. E o passado para mim também já foi, o que foi, não volta mais, mas é agora. E Jó, ele pensava temporariamente. Capítulo 9, versículo 21 e 22. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso eu digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Ele estava pensando temporariamente. Versículo 25, 26. Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles soam sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. Então perceba, Jó, ele estava o quê? Ele estava olhando o quê? Só para essa vida. Ele estava olhando para quê? Só para o seu sofrimento. Gente, isso é muito natural. Isso é natural. Jó estava passando por isso, estava pensando, e com a gente acontece a mesma coisa. Sabe por quê? Porque isso é tudo que nós conhecemos. Isso é tudo que nós temos, por enquanto. Capítulo 14, versículo 1, Jó fala o seguinte: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Versículo 5. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabelecesse limite para que ele não possa ultrapassar. 4 vezes as Escrituras fazem menção dessa analogia, comparando a nossa vida como a erva do campo. Aqui em Jó, em Isaías, em 1 Pedro e em Tiago. A nossa vida é como um vapor. A nossa vida é como aquela florzinha do mato que hoje ela brota e amanhã já não está mais aí. E é isso. É disso que se trata. Nós somos limitados. Malemar a gente consegue enxergar dentro dos nossos limites. Malemar a gente consegue analisar todas as coisas desse mundo da forma como são e a nossa relação com tudo isso. Mas Deus não é como nós. Deus não é limitado. Ele enxerga o todo.
É interessante que Paulo, lá em Romanos, Paulo consegue fazer esse link, falando a respeito dos sofrimentos da vida presente, não é? Com a glória do porvir. Romanos 8, 18 a 25, ele vai falar sobre isso. E ele escreve lá literalmente: eu tenho para mim por certo que os sofrimentos da vida presente não têm valor, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo foi um cara privilegiado porque ele parece, pelo que ele diz, que foi descortinado e ele conseguiu dar uma olhadinha e ele falou: uau, cara, que massa! Depois voltou para essa terra aqui. Segunda consideração. Então, a primeira consideração que nós temos que fazer, guarde isso na sua cabeça. Nós pensamos temporariamente, pontualmente. A visão de Deus não é limitada. Deus, ele enxerga eternamente. Ele calcula e ele pensa eternamente. Segunda consideração, presta atenção. Embora nós sejamos muito apegados a essa vida, Deus não é. Entenderam? Embora nós sejamos muito apegados a essa vida, porque é tudo que nós temos aqui, Deus não é. Ele cuida de nós, Ele é autor dessa vida, é Ele quem nos mantém, é Ele quem nos dá a vida e tudo que nós precisamos para viver. Mas Deus não está tão preocupado com o nosso bem-estar terrestre. Pode parecer estranho, né? Mas se a gente olha só pontualmente e Deus olha eternamente, eu arrisco a afirmar com toda a convicção que Deus está muito mais interessado na nossa vida eterna, não tanto quanto essa. Pensa o seguinte: qual foi o maior ato de amor de Deus por nós? Qual foi? Oferecer salvação aos homens. Não riqueza, não saúde, não diversão, não bens. E isso para mim explica muita coisa. Por exemplo, por que Deus permitiu que os apóstolos e os primeiros cristãos fossem martirizados e sofressem tanto? Por que Ele ainda permite, por exemplo, que o Estado Islâmico ainda persiga, mata, torture cristãos ao redor do mundo? Do ponto de vista terrestre, do ponto de vista terreno, do nosso ponto de vista, parece que Deus nos abandonou, né? Mas do ponto de vista eterno, nós estamos seguros nos braços de Deus, independente do que a gente passe aqui. E essa, para mim, é uma posição muito melhor, muito superior do que os melhores desfrutam aqui na Terra. Paulo, que foi aquele cara que conseguiu dar uma olhadinha lá na eternidade e voltou para trás, Paulo, ele escreve lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 23. Ele fala o seguinte: gente, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele fala assim: partir e estar com Cristo, cara, é incomparavelmente melhor. Mas tudo que a gente tem de melhor é aqui, é agora. E eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor. Eu quero viver uma vida alegre e com prazeres. A visão de Deus a respeito das coisas dessa vida é muito diferente da nossa. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Ele é eterno, nós não somos. Ele falou: vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por sofrimentos, mas, galera, fica frio. Eu venci o mundo, fica comigo, vocês vão estar bem. Então, nós estamos aqui agora, e portanto, muito do que a gente chama de sofrimento, aqui e agora, não é o mesmo aos olhos de Deus, ou não tem a mesma proporção. Alguma pergunta? Eu sei que é um tema bem... Terceira consideração.
os sofrimentos do tempo presente, que não são para se comparar com a glória que em nós vai ser revelada, mas os sofrimentos do tempo presente nos mantêm dependentes de Deus. Jó capítulo 12, versículo 13, Jó fala o seguinte: Deus é quem tem sabedoria e poder, a Ele pertence o conselho e o entendimento. O que Ele derruba não se pode reconstruir, aquele a quem Ele aprisiona, ninguém pode libertar. Então, a julgar por algumas declarações amarguradas de Jó, parece que a natureza humana tende a esquecer que todo o bem do homem vem de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 8, quando o povo estava para entrar na terra prometida, Deus fala o seguinte: não digam em seus corações, a minha capacidade e a minha força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele, mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então Deus falando assim: sou eu que estou à frente disso tudo. Sou eu que proporciono, sou eu que promovo, sou eu que protejo, sou eu que dou. Então a gente tem que ter esses lembretes constantes de que é Deus quem nos dá o que nós necessitamos para viver. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 16 a 17, Tiago fala o seguinte: meus amados, não se deixem enganar. Guarda essa frase. Não se deixem enganar. Enganar com o quê? E ele fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Não se deixe enganar. Não é de nós, não é de vocês que vem. É dele que vem. Muitas vezes nós temos como fonte dessas bênçãos e achamos que tudo depende de nós, da nossa força, do nosso trabalho, das nossas habilidades, das nossas posses. E muitas vezes a dor e o sofrimento servem como um veículo para nós nos lembrarmos que nós não temos escolha a não ser o quê? Confiar em Deus. Tem várias passagens dentro das Escrituras que nos alertam: não coloque a sua confiança na sua força, não coloque a sua confiança nos seus bens, não coloque a sua confiança. Coloque em quem? Em Deus. Então as dificuldades, elas são uma maneira de lembrar disso. É interessante, a gente passou por 2 anos aí de 2020, 2021 aí, uma pandemia mundial, Podemos nos considerar aqui sobreviventes de uma pandemia, mas foi muito interessante porque nesses 2 anos aí, eu nunca vi tanta gente mandando postzinho, filminho, não sei o quê, falando de Deus, falando de Deus, falando de Deus. Na época eu falei para a Tina, ainda comentei com ela, falei: Tina, quando acabar a pandemia, isso aqui tudo vai acabar. No momento de dificuldade, estava todo mundo aí se agarrando em tudo quanto é santo e não sei o quê, todo mundo falando de Deus. Pronto. Acabou a pandemia, acabou. Ninguém fala mais nada. O negócio agora é vamos tocar a vida. Uma coisa que eu aprendi já nos primeiros anos de convertido: instabilidade gera dependência. E muitas vezes quando a gente está tão relapso, tão afastado, tão longe de Deus, Ele dá um chacoalhão para a gente. Opa, Senhor. Então essa é a terceira consideração que a gente tem que fazer. Sofrimentos, muitas vezes, eles são para que a gente aprenda a depender de Deus. E a quarta consideração é que os sofrimentos devem ser também uma fonte de encorajamento para os outros. Então, falei lá atrás, nós temos uma visão muito individualista. Nós pouco conseguimos enxergar além de nós mesmos. E Deus, tendo essa mente eterna, Ele está preocupado não só conosco, comigo, com eu, está preocupado não só com aqueles à minha volta, Ele está preocupado não só com essa geração que nós estamos vivendo, mas Ele olha para todas as gerações, toda a história da humanidade. Então o homem está mais preocupado com o hoje.
É o bandido que está me ameaçando, é o traficante de droga que está ali querendo abordar o meu filho, é a doença que está querendo me acometer, então você tem que se cuidar, porque senão coloca em risco a minha vida também. Então, de certa forma, a gente tenta aí se equilibrar dentro da nossa sociedade. Mas Deus não está preocupado só com isso aqui. Ele está olhando para o todo. Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, o escritor de Hebreus ele fala: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, que nos assedia, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então o escritor ele está encorajando os hebreus lá daquela época a correr com perseverança, e ele fala assim: uma vez que uma grande nuvem de testemunhas que nos rodeia. Que grande nuvem de testemunhas é essa que ele está se referindo? Ele estava se referindo ao capítulo 11, que ele acabou de descrever, aquela galeria conhecida como os heróis da fé. Tá? Então ele começa lá, desde lá do versículo 32, falando a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, e ele vai descrevendo uma série de eventos, né? Tanto de homens que mostraram através da sua força, a sua fé. E aí depois, a partir do versículo 35, ele começa a falar o quê? Aquelas pessoas que foram perseguidas, que foram mortas, que foram apedrejadas, que foram chicoteadas, que foram cerradas ao meio e não abriram mão da sua fé. E ele fala: todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas os caras perseveraram na fé. E é dessas pessoas que ele está falando. Essa é a nuvem de testemunhas que nos cerca. Ou seja, ao longo da história nós temos exemplos de pessoas que se mantiveram firmes na fé, mesmo através dos sofrimentos mais cruéis. E no versículo 40, o escritor ele engloba tanto as pessoas, esses personagens do passado, quanto aqueles que estavam vivendo ali. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles também fossem aperfeiçoados. Então ele consegue enxergar de uma maneira assim: cara, tudo isso que eles passaram e o que nós estamos passando hoje não é por acaso. E Deus tem um propósito para tudo isso. Então a fidelidade, a perseverança dessas pessoas durante o sofrimento deveria o quê? Ser um exemplo para encorajar os outros. Parece que da perspectiva de Deus, grande parte do nosso sofrimento se destina a ser o quê? Uma fonte de edificação para as outras pessoas e para as outras gerações. Mas a nossa geração não quer sofrer. A nossa geração celebra o analgésico, né? Celebra os como é que chama ali? Os anestésicos, né? Agora, por conta do que Jó sofreu, agora nós estamos sendo encorajados e fortalecidos por causa da sua perseverança. Tá? Tiago, no capítulo 5, versículo 11, a única vez que Jó é citado no Novo Testamento, Tiago fala o seguinte: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Tanto o escritor de Hebreus quanto Tiago aqui estava escrevendo cartas para fortalecer os cristãos daquela época que estavam sofrendo perseguição, e era perseguição de morte. Nós ainda não experimentamos isso na nossa vida aqui, pelo menos não no nosso país, pelo menos não por enquanto. Mas ele fala assim: vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó. Já ouviram esse termo, né? Paciência de Jó, né? Eu acho que essa palavra paciência ela é mal traduzida, né? No grego a palavra hupomeno significa estar debaixo de uma pressão. Então é muito mais do que paciência, é aguentar, é perseverar, é aguentar firme debaixo de uma pressão muito grande. Não é só aquela paciência de... Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia.
Diferente daqueles questionamentos de Jó, que ao longo do seu sofrimento estava ali jogando para Deus e Senhor, por que isso? Mas ele fala, o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Depois, lá na frente, nós vamos ver que Jó aprendeu a lição. Então, os nossos sofrimentos, eles podem ter efeitos semelhantes sobre outras pessoas. Quando você passa por uma dificuldade, e aí hoje tem um termo que está muito comum, né? O local de fala. Então, quando você passou por aquilo, você se coloca ali apto, com autoridade de aconselhar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E finalmente, vamos encerrando por aqui. A nossa atitude, qual deve ser a nossa atitude em relação ao sofrimento? Não deve ser uma atitude de queixa, de amargura, de ressentimento. Eu já falei, mesmo que fosse o resultado de um pecado pessoal, nós deveríamos o quê? Nos arrepender, nos colocar diante de Deus, e Ele vai trabalhar na nossa vida. Tá? Caso contrário, a nossa oração diante do sofrimento não devia ser simplesmente, Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas devia ser, Senhor, seja feita a tua vontade. E se a gente fizer essa oração, Senhor, faça a tua vontade. Senhor, cumpre em mim. Acredito que a resposta de Deus seria alguma coisa mais ou menos assim. A minha graça vai se manifestar na sua vida. Porque quando a gente suporta, quando a gente fica, quando a gente permite que Deus trabalhe na nossa vida, mesmo diante dos sofrimentos, a graça de Deus, ela vai se manifestar na nossa vida. Amém? Alguma pergunta, algum comentário? Vamos orar então? Pai bondoso, muito obrigado, Senhor Deus, porque através do que o teu servo Jó passou há tantos milênios atrás, Pai, nós ainda podemos aprender. Aprendemos, Pai, a respeito da perseverança, da confiança, aprendemos a não julgar, aprendemos a confiar em Ti, Pai. Peço que o Senhor nos ajude nas situações que ainda poderão vir. O futuro a gente não conhece, mas o Senhor conhece. E que, mesmo diante das dificuldades, Pai, a gente possa perseverar e superar com a Tua força, Pai. Além disso também, Pai, que o Senhor nos ajude e nos ensine a olhar para o sofrimento alheio e, de alguma forma, estar atento a tudo isso e aprendendo também. Em nome de Jesus, agradeço e oro, Senhor. Amém.